paz do Senhor, nossos irmãos em Cristo Jesus, a cada um dos que poderão talvez chegar ao alcance dessa palavra. Eu quero aqui trazer uma palavra da parte de Deus aos nossos corações. O texto está inserido no livro de 2 Samuel, capítulo 24, que diz a numeração do povo. A epígrafe desse texto, ela diz a numeração do povo. Parece que nós estamos vivendo, amados em Cristo, este paradoxo, esta realidade um tanto quanto nos dias de hoje. Haja visto de que as pessoas perguntam, e alguns até não creem, de que Deus ele se ira, de que Deus ele se arrepende. E entre outros atributos que o ser humano tem, como o amor, a pureza, a santidade, valentia, ira, ódio, são atribuições também dadas a Deus. O texto do livro de 2 Samuel, no seu capítulo 24, a Bíblia diz assim: E a ira do Senhor se tomou a acender contra Israel, e incitou Davi contra eles, dizendo: Vai, numera Israel e Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, capitão do exército, o qual tinha consigo agora de percorrer todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e o número do povo, para que eu saiba o número do povo. Nós estamos aqui diante de uma realidade vivida pelo rei Davi. Davi, segundo as Sagradas Escrituras, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, assim como nós, ele tinha em sua vida algumas cicatrizes, essas atribuídas por erros, pecados, maus escolhas, que Davi mesmo resolveu por si próprio tomar em sua vida, em seu reinado. E entre esses atributos dado a Davi, nós encontramos aqui já na sua velhice, ele fazendo algo que não agradou o coração de Deus. Davi ele chama um dos seus principais capitão da sua guarda real, chamado Joabe. E ele vai dizer para Joabe: Joabe, eu quero que você levante um censo de quantos soldados eu tenho, desde as tribos de Israel e de Judá. Você vai percorrer desde Berseba até Dan, e você vai enumerar e vai trazer para mim, para que eu possa saber quantos soldados eu tenho ao meu dispor. Irmãos, existe uma veracidade neste texto aqui. A verdade é de que as inúmeras batalhas que os reis de Israel travaram, em sua maioria das vezes, ou em algumas das vezes, alguns deles não precisaram retirar a sua espada. Porque quando se fala de Israel, é o povo de Deus. A nação israelita é o povo escolhido da parte de Deus. Então o próprio Deus ele se levantava para guerrear as suas pelejas. Não havia necessidade alguma de que homem pudesse entrar, levantar os seus escudos, colocar os seus carros de guerra e saírem à peleja para que pudesse vencer as suas batalhas. Em sua maioria das vezes não. E sabendo isso, Davi,
porque por inúmeras vezes Deus deu vitória a eles sem precisar de guerra, você vai ver que Davi, ele era um homem sanguinário. Haja visto de que ele não tinha piedade dos seus inimigos. Mas em suas batalhas, o próprio Deus lutou em favor dos israelitas. Já o seu filho Salomão, ele reinou. E quando o seu filho Salomão reina, ele nunca precisou usar sua espada, porque o próprio Deus lutava em favor da nação de Israel. Então a Bíblia diz que Joabe, ele vai dizer ao rei: ora, rei, multiplique o Senhor, o Deus, a este povo 100 vezes tanto quanto é agora. E os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que deseja o rei, o meu senhor, este negócio? Joabe então vai indagar a Davi, dizendo que o Senhor multiplique 100 vezes mais a nação de Israel. Mas por que é que isso entrou no coração do meu rei? Hein, Davi? Ele está perguntando, Joabe está fazendo uma pergunta para Davi. Porém, a palavra do rei, que era Davi, vai prevalecer contra Joabe, contra todos os capitões dos seus exércitos. Então a Bíblia diz que Joabe, ele saiu com os capitões dos exércitos da presença do rei para numerar o povo de Israel. Ele vai passar o Jordão, eles vão acampar em Aroer, à direita da cidade que está no meio do ribeiro de Gade, junto a Jazer. Eles vão até Gileade, a terra baixa de Ródize. Também foram até Dan-Jaã e ao redor de Sidão. E foram em toda a fortaleza de Tiro, todas as cidades dos aveus, dos cananeus, saíram para o lado do sul de Judá e de Berseba. Eles vão percorrer toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias, eles voltaram para Jerusalém. Irmãos, era muito numeroso o exército de Davi. Era muito numeroso. Tanto é que para que eles pudessem levantar esse censo, demorou-se 9 meses e 20 dias quando eles retornam a Jerusalém. E quando eles retornem a Jerusalém, a Bíblia diz: e Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado que havia em Israel, 800.000 homens de guerra, que arrancavam da espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. Ou seja, ele tinha 1.300.000 soldados prontos e aptos para a guerra. Só que a Bíblia diz que quando, ao cabo de 9 meses e 20 dias, ele trazendo a soma dos soldados que haviam em Judá e em Israel, que eram de 1.300.000 soldados, a Bíblia diz que pesou o coração do rei Davi, depois de haver numerado o povo. E quando pesa o coração do ser humano, aqui é que nós encontramos umas das maiores dificuldades que nós temos que enfrentar. É que muitas vezes nós fazemos algumas coisas nas nossas vidas e parece que elas não repercutem em nada. Não vai acabar em nada, não vai dar em nada. O problema é que quando o coração do homem está pesado, quando o coração do homem está mal,
É por isso que nós estamos vivenciando uma época tão difícil. Época esta que as pessoas preferem pendurar uma corda no pescoço, tomar algum tipo de medicamento para que ele possa perder a vida, se jogar talvez de um prédio, de uma ponte. As pessoas, quando se sentem com o coração pesado, elas não querem se submeterem mais a Deus. Elas simplesmente tomam as suas próprias atitudes com as suas próprias mãos. E existe um preço a ser pago por isso. Foi o que aconteceu com Davi. A história de Davi não é uma das melhores, irmãos. Se você pegar quando ele é ungido a rei, a Bíblia diz que ele apacentava as ovelhas do seu pai. Era esta uma das obrigações piores que existia no tempo dos israelitas. Era de cuidar de ovelha. E Davi, sendo o menor da casa, ele tinha outros irmãos, Eliabe, Abinadab, Samar, Anael, Radá e Ozen. Mas Deus disse que da casa de Jessé, que era o pai de Davi, ele haveria de levantar um rei. E Jessé coloca todos os seus filhos, menos Davi. Então Deus ele vai dizer para Samuel, Samuel, não atentes para a aparência, porque o homem vê aquilo que está no estereótipo, naquilo que é aparente, no seu rosto, no seu corpo, no seu porte. Porém eu vejo o que está dentro do coração do homem. Pergunte para ele se acabaram-se os mancebos, se acabaram-se os seus filhos. Então a Bíblia diz que Jessé ele vai dizer, não, existe o menor, ele está cuidando das minhas ovelhas no pasto. Então a Bíblia diz que Samuel disse, então nós não vamos assentar na mesa, enquanto este não chegar. E enquanto ele chegou, ele foi ungido a rei sobre Israel. Então ele já foi menosprezado desde criança. Quando o rei, ele vai matar um dos seus melhores soldados chamado Urias, o Heteu. Ele vai cometer adultério, Davi. O seu filho que foi da relação extraconjugal com a esposa de Urias, ele é morto por Deus. Deus o mata, a criança. E a Bíblia diz que por aquilo que ele fez, a família de Davi foi destruída. Houve filho de Davi que abusou da sua própria irmã. Houve filho de Davi que tentou roubar a coroa de Davi e perseguiu ele. Houve grande mortandade na família de Davi. Tudo por consequência de seus erros e atitudes. Mas mesmo assim ele se tornou um grande rei. Se tornou um grande rei. Então a Bíblia diz que depois dele haver enumerado, pesou-lhe o coração. Aí ele vai dizer assim, muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te de que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Então a Bíblia diz que ele vai pedir perdão para Deus. E quando ele vai pedir perdão para Deus, levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, que existia no tempo de Davi, chamado Gade, o profeta. E ele vai até Davi. E quando ele chega diante de Davi, ele vai falar para Davi assim, Davi, o Senhor Deus de Israel mandou-lhe oferecer para ti 3 tipos de coisas por consequência do seu pecado. E que você escolha uma delas. A primeira é, queres que 7 anos de fome venha sobre toda a terra,
A primeira consequência que Deus poderia enviar era de que 7 anos viria sobre toda a terra. A segunda amigos e que eles o perseguissem. E a terceira opção era de que houvesse 3 dias de peste sobre a terra. Seria essas 3 opções que Davi teria de dar a Gade para que Gade levasse a resposta a Deus. Aí ele vai dizer para Davi: me delibere agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou até você. Então disse Davi a Gade: eu estou em grande angústia. Porém, caiamos na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Irmãos, aqui está um segredo muito forte. As pessoas, elas vivem no mundo como se não existisse um Deus. Primeiro, só pelo dom de você poder acordar hoje, ter vida, poder respirar, mesmo que você esteja doente, passando por algum momento difícil na sua vida, já é algo extraordinário. Existem milhares e milhares e milhares de pessoas que hoje perderam sua vida. Mas esse não é o principal motivo. Por quê? Porque está escrito no Evangelho que quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. O problema é de que quando nós perdemos a vida sem termos Deus no coração. Milhões de milhares de pessoas morrem todos os dias. E milhões e milhares de pessoas nascem todos os dias. Nós estamos num ciclo, aonde quando você nasce, você supostamente já recebe uma pequena senha. E esta senha está ali registrado os dias de validade que você terá sobre a face da terra. O que eu quero com essa mensagem é tentar deliberar sobre você algo da parte de Deus. Porque se existe uma das coisas mais gostosas na vida, é vivermos em paz. O que é paz de espírito? É você ver o mundo desmoronando ao seu redor e você ter a cumplicidade e o entendimento de que tudo isso que nós estamos aqui neste mundo é passageiro. Tanto que isso aqui é passageiro. Por exemplo, eu sou de uma casa onde habita 5 irmãos. Quando o pai e a mãe morrem, eles deixam aquilo que nós chamamos de herança. E em sua maioria das vezes, as amizades entre os irmãos acabam. Por quê? Porque aquilo que ficou vai causar uma divisão. Ah, irmão, isso não acontece na minha família. Graças a Deus que não acontece. Mas em sua maioria das vezes acontece. É irmão de um lado que vive para o outro. É um que pensa que porque tem um pouco mais de dinheiro é melhor do que o outro. É um que quer viver uma vida dissoluta. É um que não quer ter paz com o outro, irmão. E detalhe, a Bíblia diz que os nossos maiores inimigos seriam aqueles da própria casa. Não são nossos vizinhos. Por quê? Porque em sua maioria das vezes nós encontramos muitas vezes abrigo
em pessoas diferentes, em pessoas que muitas vezes são aí, ó, pessoas que ninguém dá nada. Então a Bíblia diz que Davi, ele diz que caiamos na mão de Deus, porque muitas são as suas misericórdias. Porque o que confessa o pecado e deixa, ele alcança misericórdia. Mas aquele que procura encobrir, a Bíblia diz que ele nunca prosperará. Por isso que existem pessoas que trabalham a vida inteira e nunca tem nada. Por quê? Porque eles encobrem coisas de si próprio dentro do seu coração e não se confessam a Deus, não falam com Deus, não têm uma vida diária diante de Deus. Ah, eu sou ateu, eu não creio que existe Deus. Pode ser uma opção sua, mas se você negar que existe um Deus, seria como você estivesse negando a sua própria existência. Como que pode, através de uma coabitação de um homem e de uma mulher, um esperma colocado dentro de uma mulher gerar osso, veias, sangue, carne, e depois de 9 meses vir uma criança ao mundo? É um milagre da parte de Deus. A nossa existência é um milagre. Só por nós estarmos vivos já é um milagre. Então a Bíblia diz que ele escolheu cair na mão de Deus. Então a Bíblia diz que Deus, ele vai enviar peste em Israel. Enquanto Deus está enviando peste, desde a manhã até o tempo determinado, desde Dan até Berseba, morreram 70.000 homens. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor arrependeu-se daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição do povo: basta, agora retira-te a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. O que se sucedeu aqui? É que quando ele diz que caiamos na mão de Deus, Deus já havia mandado a mortandade. E de 1.300.000 soldados de Davi, pela peste que Deus enviou, morreram 70.000. Mas você acha que Deus desceu? Não, Deus enviou um anjo com a sua espada. E com a sua espada desembainhada sobre os israelitas, a peste percorria. E ele estava sobre uma eira. Que é eira? Um pedaço de terra de um homem chamado Araúna, Jebuseu. Então, vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor dizendo: eis que sou eu que pequei, e eu que iniquamente procedi. Porém essas ovelhas, o que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. Davi lhe reconheceu. Ele foi diante de Deus e disse: Deus, o que essas pessoas fizeram para ti? Fui eu que cometi neciamente, fui eu que fiz. Fui eu que fiz algo errado diante do Senhor. O que essas pessoas fizeram? Então a Bíblia diz que Davi, ele vai até Gade. E chega diante de Gade, ele vai dizer para Gade que ele desce para ele um pedaço de terra, para que ele pudesse
com aquele pedaço de terra, levantar um holocausto, ou seja, oferecer um sacrifício para Deus. Sendo Araúna muito rico, dono da propriedade, ele disse para Davi: Davi, pode pegar a terra, pode pegar aí a lenha, pode pegar até o animal para o sacrifício. Tudo seja para o Senhor pode levar tudo de graça. Só que Davi ele vai dizer para Araúna: não, eu quero lhe pagar por ele o devido preço, porque eu não oferecerei sacrifícios ao meu Deus que não me custem nada. Então a Bíblia diz que ele vai fazer a seguinte coisa. Ele deu 50 ciclos de prata a Araúna. E ele vai edificar um altar e oferecer ofertas pacíficas. E assim o Senhor aplacou para com a terra e cessou aquele castigo sobre Israel. Existe, irmãos, nas nossas vidas, sempre um preço a ser pago. Ah, irmão Rodrigo, hoje a salvação, ela é de graça. Sim, a salvação é de graça. A Bíblia diz: vinde como estáis. A Bíblia diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para as vossas almas, disse Jesus. Jesus ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, eu vou vos preparar lugar, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Existe por isso que a Bíblia diz: não oferecerei sacrifícios que não me custem nada a Deus. Ah, irmão Rodrigo, então Deus quer que eu pegue, carregue uma cruz, vou até um determinado local, levante, mate um animal para ele? Não. Jesus já fez isso por você. Jesus ele já fez isso por nós. Jesus, nas Sagradas Escrituras, ele é tipificado a ovelha muda, que foi levado na presença dos seus tosqueadores. Para se fazer sacrifício, necessariamente que haja o quê? Altar, lugar alto, terra. É necessário que haja lenha, madeira. E é necessário que haja o quê? O cordeiro. Existe uma tipologia bíblica de Abraão. Quando Abraão ele é tentado por Deus, e Deus fala para Abraão: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, a quem tu